Olá! Então, dando continuidade agora na nossa seção 21.2 da equação do circuito, nós vamos resolver os exercícios de fixação dessa seção. O exercício 7 diz lá o seguinte: uma bateria cuja força eletromotriz é E igual a 6 volts e cuja resistência vale R igual a 0,2 ohms está ligada a uma lâmpada, fornecendo-lhe uma corrente I igual a 5 amperes. Qual a potência que a bateria transfere às cargas que passam através dela? Então eu vou analisar os dados que eu tenho, o que ele me forneceu. Ele me forneceu a força eletromotriz de 6 volts. Ele me forneceu uma resistência interna, Rzinho. Lembra que eu falei que a gente trata a resistência interna como um R minúsculo, 0,20 ohms. E está ligado a uma lâmpada, fornecendo-lhe uma corrente I igual a 5 amperes. Então, esse circuito aqui, se eu for analisar esse circuito, ele é basicamente aquilo que nós já conhecemos. Uma fonte, aqui no meio uma resistênciazinha, essa resistência interna, a resistência, deixa eu colocar ela aqui, uma resistência interna a essa fonte, então essa fonte Epsilon, Rzinho, e aqui a resistência da lâmpada, a minha resistência externa R da lâmpada. Então, olhando para isso, eu já vejo aqui que na letra A ele pede a potência da bateria, transfere as cargas, então eu quero a potência dessa bateria. Nessa bateria está circulando a minha corrente elétrica I. Então eu vou poder relacionar a potência que ela transfere as cargas como sendo a força eletromotriz que ela aplica sobre as cargas vezes a corrente que ela fornece. Então a potência vai ser o Epsilon 6 vezes a corrente 5, igual a 30 watts. Na letra B, ele já pergunta qual a potência dissipada por efeito Joule no interior da bateria. Então, a potência dissipada por efeito Joule no interior da bateria é a potência dissipada por essa resistência interna. Então, essa potência vai ser igual eu posso usar, por exemplo, R vezes I ao quadrado, que é a resistência, que é a corrente que passa lá. Então, a resistência é 0,2 ohms, vezes I é 5 ao quadrado. Então, a potência aqui vai ser igual a 5 ao quadrado, 25 vezes 0,2, 5 watts. Aí eu vou para a letra C. Então, qual a potência que a bateria está fornecendo à lâmpada? Essa é a potência quando eu ligo a lâmpada efetivamente à bateria. Bom, nós temos um princípio de conservação da energia, que a minha potência efetiva vai ter que ser a potência total, vamos colocar essa aqui com a potência total, menos a potência da resistência interna, a potência dissipada pela resistência interna. Isso aqui vai me dar uma potência efetiva de 30 menos 5, 25 watts. Correto? Então, aqui nós vemos como é tranquilo a resolução desse exercício. Vamos para o próximo. O exercício 8 é bem analítico. Uma bateria de força eletromotriz Epsilon tem resistência interna desprezível. Está ligada a uma resistência externa R. Examinando a equação do circuito, dizer se a corrente fornecida pela bateria aumenta, diminui ou não se modifica C. Então, o que ele pede aqui são duas etapas. Primeiro, vou desenhar o nosso circuito. Bom, desenhados os nossos circuitos, aqui eu tenho o meu circuito original. Aqui o circuito proposto na letra A, uma resistência relinha for ligada em série com R, então aqui é o da letra A. E aqui o da letra B, uma resistência relinha ligada em paralelo. Olhando para esses circuitos, e ele pede para que nós analisemos a equação do circuito. O que significa? A corrente elétrica que circula ou fornecida pela minha bateria vai ser a somatória de todas as forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes, divididos pela somatória de todas as resistências. Então, analisando o circuito original,
nós temos que a somatória, nós temos apenas uma força eletromotriz e uma resistência. Não temos adição de nenhuma força contra-eletromotriz. Lembre-se disso. Essa força contra-eletromotriz vai ser dada pela conversão de energia elétrica em energia mecânica, em energia luminosa, não em efeito Joule dado pela resistência. Efeito Joule é outra coisa, né? Então nós temos essa somatória aqui. Fazendo isso, nós temos, analisando agora esse circuito, nós vemos que a somatória da força eletromotriz continua igual, só que a somatória das resistências pelo circuito estar em série aumenta. Então, se a somatória aumenta, o que acontece com a corrente elétrica? Ela diminui. Mesma coisa olhando aqui, agora em paralelo. Quando eu tenho os dois circuitos em paralelo, se vocês forem lembrar, a resistência sempre diminui. Então significa que a somatória desse circuito aqui, ó, das resistências vai diminuir. A resistência total vai diminuir. Portanto, a corrente elétrica vai aumentar. Tá? Sei que vocês vão falar, mas é só somar as resistências? Não, não é só somar. A somatória que ele se refere aqui é a resistência elétrica equivalente do meu circuito. Ok? O exercício 9, ele fala lá, a força eletromotriz de uma bateria vale 12 volts e sua resistência interna é igual a 0,5 ohms. Então eu tenho minha bateria, uma resistência interna Rzinho, epsilon, e eu tenho os polos dessa bateria, tá? Como tem a bateria do carro de vocês lá. Daí ele pergunta, qual o valor da resistência R externa que deve ser ligada aos polos dessa bateria? Então eu venho aqui e ligo uma resistência interna, uma resistência externa, desculpe, R, nos polos da bateria para que a intensidade da corrente fornecida por ela seja a maior possível. Bom, analisando essa questão, vou fazer aqui. Eu lembro que a corrente elétrica, ela é a somatória das forças eletromotrizes divididos pela somatória das resistências. Força eletromotriz que eu tenho, 12 volts, a única. Resistências que eu tenho, a resistência interna, 0,5, mais a resistência externa, R. Qual o maior valor possível para essa corrente? Quando R igual a 0. Então, maior e máximo, né? Máximo acontece quando a resistência for igual a 0. Resistência igual a 0 significa que eu liguei aqui um fio de resistência 0. Ou seja, eu fechei um curto-circuito aqui no meu sistema. Então ela vai fornecer uma corrente definida por esse curto-circuito. Aí na letra B, vocês vão perguntar qual o valor dessa máxima corrente que a bateria é capaz de fornecer. Bom, a máxima corrente que a bateria é capaz de fornecer vai ser dada por essa minha equaçãozinha aqui. 12 divididos por 0,5 mais 0. Então, 12 divididos por 0,5, 24 amperes. Essa aqui é o que nós chamamos de corrente de curto-circuito do meu sistema. Então, o fabricante, quando ele produz a bateria, quando ele projeta a bateria, uma das grandezas que ele calcula é a corrente de curto-circuito, porque ela não é infinita. Inicialmente a gente pensa, mas uma corrente de curto-circuito é quando a resistência aqui é 0, então a corrente vai ser infinita. Não, ela não é infinita, por quê? Porque existe uma resistência interna dela. Se não existisse a resistência interna, ela tenderia a infinita. Quanto menor essa resistência interna, maior será essa corrente de curto-circuito aqui. Ok? Isso aqui também existe em projetos industriais, em projetos de grande porte, de condomínios muito grandes, de prédios grandes. Então, projetos que demandam grandes correntes, você precisa de uma alimentação especial, também é calculada a corrente de curto-circuito desse projeto, porque você precisa saber o que vai acontecer caso feche um curto em algum momento. Tá? Bom, o exercício 10 ele fala lá o seguinte, a figura desse exercício mostra um circuito na qual uma bateria está ligada em série com duas resistências,
R1 e R2 e com o motor elétrico M. Observando os valores indicados na figura, determine. Então, primeiro vamos analisar a figura e depois a gente vê o que ele quer. Nós temos aqui uma fonte que me fornece uma determinada força eletromotriz e tem uma determinada resistência interna, que por sinal é zero. Essa fonte está ligada em série com uma resistência R1 de 7 ohms, com uma resistência R2 de 9 ohms e com um motor elétrico que tem uma resistência interna e tem uma força contra-eletromotriz de 3 volts, certo? Além disso, no meu circuito, eu tenho um amperímetro que mede a corrente do circuito. Lembrem-se, como ele está ligado em série, por ser um amperímetro, ele mede a corrente de todo o circuito. E como esse circuito é um circuito em série, essa corrente é a mesma para todos os elementos. Tá? Aqui eu tenho 2 voltímetros. Cada voltímetro está medindo o potencial aplicado sobre o resistor, ou como nós falávamos anteriormente já, eu estou medindo a queda de potencial sobre o resistor. Tá? Então é isso que é o meu circuito. Vamos ver o que ele pede. Letra A, a leitura do amperímetro. Bom, a leitura do amperímetro eu vou usar a linguagem que nós estamos trabalhando. Existem várias formas de resolver isso. Mas é o que? A corrente elétrica vai ser a somatória de todas as forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes divididos pela somatória de todas as resistências. Olhando para o meu sistema, força eletromotriz, eu tenho aqui 12 volts na minha fonte, menos a força contra-eletromotriz, 3 volts no meu motor, dividido pela somatória de todas as resistências. Aí é direto. A minha fonte de resistência é nula, R1 é 7 ohms, mais R2, 9 ohms, mais a resistência interna do motor, 2 ohms. Isso vai me dar 9 sobre 9 mais 9, 18. Isso vai me dar 0,5 ampere. Então eu tenho aqui a corrente elétrica que circula em todo o meu circuito. Se ela circula em todo o meu circuito, ela circula aqui e ela circula aqui. Notem que eu já coloquei aqui o sentido dela, né, do maior potencial para o menor potencial. Letra B. As leituras de cada voltímetro. Bom, como eu falei para vocês, a leitura de cada voltímetro vai ser a queda de potencial sobre o resistor. Então eu vou pegar a queda de potencial no resistor 1. Vai ser o que? R1 vezes a corrente que circula nele. A queda de potencial no resistor 2. R2 vezes a corrente que circula nele. Então, R1, 7 ohms, vezes a corrente, 0,5 amperes. R2, 9 ohms, vezes a corrente, 0,5 amperes. Então, aqui vai dar 3,5 volts. E aqui vai dar 9 vezes 0,5, 4,5 volts. Notem que aqui eu tenho uma queda de potencial total de 8 volts. No entanto, eu tenho uma força eletromotriz de 3 volts. Então eu tenho de 12 volts. Tem a queda de potencial aqui de 8 volts. E a minha fonte é de 12 volts. Bom, quando eu analiso isso aqui, eu tenho uma diferença aí de 4 volts. Desses 4 volts, eu vejo que eu estou gastando aqui, epsilon, 3 volts. A pergunta é, o que acontece com esse 1 volt que está faltando? Esse 1 volt que está faltando aqui, ele é responsável, é a queda de potencial que ocorre na resistência interna do meu motor. Vamos conferir? Então, a resistência, ou melhor, a V da minha resistência interna do meu motor vai ser R do motor, ele chamou de R', vezes I do meu motor, R', 2 ohms, vezes a corrente, 0,5, igual a 1 volt. Ok? Então, fecha o balanço. Eu tenho 3 volts
eu vou ter 3,5 aqui, 4,5 aqui, vou ter 3 volts para fazer o trabalho mecânico e eu vou ter 1 volt de efeito Joule no meu motor. No exercício 11 nós temos, observe o circuito mostrado na figura desse exercício e determine. Eu tenho um circuito como esse, onde eu tenho uma fonte com uma força eletromotriz 12 volts, uma resistência interna de 1 ohm e 3 resistores, 24, 12 e 8, todos eles ligados em paralelo. Agora você já sabe identificar um circuito em paralelo. Aí ele pergunta na letra A resistência R equivalente à associação R1, R2 e R3. Só dessa parte aqui, R1, R2 e R3. Qual é a resistência equivalente? Então a resistência equivalente, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, 1 sobre 24, 1 sobre 12 e 1 sobre 8. 1 sobre 24 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 8. Isso aqui vocês podem fazer a conta facilmente, vai me dar uma resistência equivalente R igual a 4 ohms. Note que a resistência equivalente é menor do que a menor das resistências do circuito em paralelo. Então, tem uma indicação que possa estar certo, né? Aí ele pede para fazer um desenho. Esse desenho vai ser basicamente, eu tenho lá a minha bateria com resistência interna, não preciso desenhar ela necessariamente, né? Nós já falamos anteriormente. Aqui é R igual a 4 ohms, aqui eu tenho Y igual a 12 volts, Rzinho, vamos arrumar essa letra aqui, Y igual a 12 volts e Rzinho igual a 1 ohm. Na letra B, ele já pergunta lá, a intensidade da corrente fornecida pela bateria. Bom, a intensidade da corrente fornecida pela bateria, como nós já falamos antes, somatória de todos os épsilons, divididos pela somatória de todas as resistências, ou a resistência equivalente. Só que a resistência equivalente, agora aqui eu tenho esses dois, né? Resistência interna e essa. Então, a somatória de todos os épsilons, 12 volts, dividido a somatória das resistências, 4 mais 1, que é da resistência externa e da resistência interna. Isso vai me dar uma corrente elétrica I de 2,4 amperes. Correto? Aí ele pergunta na letra C, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Bom, para saber a diferença de potencial entre os pontos A e B, os pontos A e B são os pontos que ligam a minha bateria. Eu posso fazer de algumas formas, eu vou fazer da mais simples. Essa corrente elétrica aí está circulando no meu resistor externo, no meu circuito externo. Isso significa que eu vou ter uma queda de potencial nesse resistor, e essa queda de potencial dada pelo potencial, é o mesmo potencial entre A e B. Então, VAB é a mesma coisa que a queda de potencial no meu resistor externo R. Então, vai ser R vezes I. A resistência equivalente do meu circuito é igual a 4 ohms, vezes 2,4 amperes. Isso vai me dar 9,6 volts. Correto? Então, essa é a letra C. Na letra D, ele pergunta as correntes I1, I2 e 3 que passam pelas resistências R1, R2 e R3. Bom, aí é muito tranquilo, é só pegar, usando a lei de Ohm, igual V1 sobre I1, que vai ser igual. Vamos pegar, desculpa, errado aqui. I1 vai ser V1 sobre R1, né? V1, 9,6 volts, divididos por R1, 8. Só lembrando que I2 vai ser V2 sobre R2, e V2 é 9,6 volts também, só que agora divididos por 12. Então, I1, 1,2 amperes, I2, 0,8 amperes. E como que eu faço para saber I3? Bom, eu posso fazer do mesmo jeito. I3 igual a
V3, que é 9,6, divididos por 24. Isso vai me dar 0,4 amperes. Um outro caminho que nós poderíamos fazer aqui, nesse, é somar 1,2 mais 0,8 e ver o quanto falta. Isso aqui vai me dar 2. Para carga total, para corrente elétrica total de 2,4, falta 0,4 amperes. Ou um outro caminho que eu poderia fazer para tudo aqui é fazer aquela regra de proporcionalidade que eu já mostrei para vocês. Eu tenho aqui em R1 a menor resistência, então eu vou ter a maior corrente. Aqui eu tenho a maior resistência, então eu vou ter a menor corrente. E montar uma regrinha de proporcionalidade para elas. Tá?